Daí galera, beleza? Vamos lá continuar sobre MRU. Aí você olha para mim e pergunta, professor, se é sobre MRU, se é física, o que a gente está fazendo com o Calc? Vamos usar os recursos que a gente tem, né? Se eu tivesse lá em sala de aula, seria o quadro negro, né? Para mostrar algumas coisas. Então eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente vai interpretar. Nossa, que demora, hein? Vai interpretar o movimento retilíneo uniforme. Tá? Eu vou aumentar um pouquinho aqui, vamos ver. Eu acho que assim vocês vão conseguir ver direitinho. Então imagine que a gente tem um objeto, um automóvel, velocidade de 50 metros por segundo. Isso dá em torno de 180 km por hora. É rápido pra caramba, mas é só pra gente ter uma ideia, tá? Vamos lá. Então eu vou fazer duas colunas aqui, uma de tempo e uma de distância, tá? Então vamos imaginar que a gente, no tempo zero, ele está na posição zero, ele não percorreu nada. Um segundo depois, quanto que ele andou? Estou esperando a resposta. Não, brincadeira, vamos lá. Se ele está andando a 50 metros por segundo, significa que a cada um segundo ele consegue andar 50 metros. Vamos para a gente se organizar aqui, ó. Vamos dizer que nossa tabelinha é tempo e a nossa distância é segundo. Tranquilo? Então, se passar mais um segundo, quanto que ele andou? Mais 50 metros. Então, agora ele está na distância de 100 metros. Mais um segundo, ele foi então para mais 50 metros, que é 150. Mais um segundo passado, mais 50 metros. Mais um segundo, mais 50 metros. Mais um segundo, mais 50 metros. E assim vai, não é? Claro que a gente sabe que se a gente está aqui no Calc, eu posso selecionar ali, por exemplo, duas linhas, né? E colocar quanto eu preciso. E ele aumenta aqui para mim de 50 e 50, ó. Tranquilo? Tá, então é isso que a gente tem aqui. Um movimento retilíneo uniforme, vamos colocar aqui em cima, e é essa a característica dele, né? Que para cada um intervalo de tempo, ele anda sempre a mesma distância, né? E se eu pegar dois intervalos de tempo de uma vez, ele vai andar o dobro da distância. Então, por exemplo, de 4 até 6 são 2 segundos. Então, ele andou 100 metros. No tempo igual a 4 ele estava em 200 e no tempo igual a 6 ele está em 300. Deu uma distância de 100 metros. Né? Vamos ver uma outra. Ah, aqui eu coloquei distância em S, mas não, distância é em metros. Né? Vocês nem me avisam que eu tinha errado. Vamos lá, vamos fazer uma coisa interessante que o Calc, o Excel nos oferecem aqui. Eu vou selecionar todas as distâncias e todos os tempos. E vou vir aqui nesse botãozinho aqui, ó, inserir gráfico. Esperar que ele vai abrir o assistente. Beleza, não é aquele ali que eu quero. O que eu quero? É um gráfico de linha, certo? Vamos colocar os pontinhos ali, né? Tipo de linha reta, empilhar, próximo, série de dados em colunas, primeira linha como rótulo, né? E primeira coluna como rótulo, tá? Tranquilo? Então estamos indo lá. Então voltando aqui, primeira linha como rótulo, que é lá onde eu coloquei tempo e distância, e a primeira coluna, aquela ali da esquerda que eu coloquei o tempo, a gente não tem controle sobre o tempo. Ele vai andar sempre de 1 em 1 segundo. Então eu coloquei ele como rótulo. Então próximo, podemos deixar escrito lá distância, né? Que é a nossa série de dados. Próximo, eu não preciso da legenda, tá? E vamos finalizar. Nossa, ficou grandão aqui. Vamos ampliar tudo aqui que a gente consegue ver, né? Então tá aqui. Vamos carregar isso aqui um pouquinho pro lado, né? A gente colocou tudo lá para baixo, mas a gente carrega aqui para cima.
Olha só que legal, gente. Então aqui eu tenho a tabelinha com o tempo e a distância. Aqui eu não entendi por que que ele não apareceu o rótulo ali embaixo. Intervalo de dados, inserir títulos, né? Título. Vamos pôr que é MRU, posição versus tempo. No eixo X é o nosso tempo em segundos. Eu acho que eu tinha esquecido de colocar isso, né? E nosso eixo Y é a posição em metros. Gente, então essa janelinha aqui me diz algo muito, muito, muito importante sobre gráfico na física. Todo gráfico é bom a gente entender sobre o que ele está falando, né? Aqui eu coloquei o título como MRU porque é um experimento, nem é um experimento, né? Mas é só dados para a gente entender. Mas se fosse um experimento, eu poderia colocar o título dele como Experimento. Hoje é dia 7/7. O subtítulo, o que eu estou estudando, né? O subtítulo não é o mais importante aqui. O título é importante para a gente saber o que a gente está estudando. Nos livros, quando você lê sobre isso aqui, o título ele pode estar embaixo como o nome do gráfico, né? Ele não precisa necessariamente estar aqui em cima. Mas os dois mais importantes aqui é o que a gente está medindo no eixo Y e o que a gente está medindo no eixo X. Tranquilo? No caso, no eixo Y, que é esse vertical aqui, a gente está medindo a distância, né, a posição, e no eixo X a gente está medindo o tempo. Tranquilo? Então ele apareceu lá, ó, a posição medidos em metro e o tempo medido em segundo. Tranquilo? Então tá aqui. Então a gente consegue perceber que no MRU a gente tem aqui uma linha reta, né? Eu coloquei os pontinhos aqui porque cada ponto desse representa uma linha da nossa tabela, né? Começa lá no 0, 0 e ele tem aqui o 0, 0. Em 10 segundos ele está no 500, então a gente vem aqui em 10 segundos, vem aqui para cima, tum, ele chegou aqui e vem aqui para o lado. Então ele está entre 400 e 500, né? Se eu tivesse uma régua bem certinha aqui, conseguiria chegar no 500, né? E vamos ver lá a posição 300, ou pegar a posição 200, né? Posição 200 a gente consegue achar fácil no gráfico. Será que ele corresponde a 4 segundos? Vamos lá. 200, venho na horizontal aqui, encontrei o gráfico. Bom, nesse ponto. E esse ponto descendo aqui dá 4 segundos, tá? Por que isso é importante? Porque num exercício lá de Enem, de vestibular, ou num artigo científico que a gente vai ler, nem sempre a gente vai ter essa tabela, mas provavelmente vai ter esse gráfico. Quer ver por quê? Aqui a gente colocou até o 26, né? Mas vamos dizer que é um experimento de longa duração, né? Vou abrir uma outra planilha e fazer um outro exemplo aqui. Novamente, MRU, exemplo 2, né? Não sei a velocidade, tá? Mas aqui eu vou pôr o tempo medido em segundos e a posição medida em metros, tá? Vamos dizer que no tempo 0 ele esteja na posição 100. No tempo 1 ele está na posição 102,5. No tempo 2 ele está na posição 105. No tempo 3, 107,5. E por aí vai, tá? Eu vou selecionar tudo aqui e vou fazer o quê? Nossa, professor, tanto tempo assim? É, um estudo de longa duração. Vou colocar aqui umas 500 linhas. 400 e pouco, 480, 90, 500. Tá aqui. Tudo isso aqui, né?
Só que eu vou fazer o seguinte aqui. Eu tinha começado na primeira, né? Mas tudo bem. Vamos pôr tudo isso aqui. 500 linhas de informação. Vamos inserir o gráfico. De novo, gráfico de linha. Né? Vai ser uma linha. Somente linhas. Tá? Tipo reta. Tranquilo? Tá vendo? Agora eu não vou colocar os pontinhos, porque se eu colocar os pontinhos, ó, ele vai ficar ruim da gente ver, ó, engrossou a linha, tá vendo? Por quê? Porque os pontos estão muito próximos um do outro, tá? Então somente linhas, tá? Tipo reta, série de dados em coluna novamente. Eu esqueci de selecionar a primeira linha como rótulo, mas não tem problema. Eu só vou colocar a primeira coluna como rótulo. Primeira coluna que é o tempo aqui, tá? Então você viu que agora já, se você estava prestando atenção aqui atrás, agora só tem uma linha ali atrás. Então próximo, série de dados, né? Aqui se você já tivesse colocado o nome ali do que era, você poderia ter colocado aqui. Vocês aprenderam isso em informática instrumental, né? Ó, então aquela hora eu tinha esquecido de colocar aqui. A legenda é essa coluna B aqui do lado, não quero. Vou tirar, tá? Exibir grades. O que ele faz? Ele exibe essas linhas aqui, né? Tá vendo? Ele ficou muito ruim aqui, né? Porque eu acho que dá para configurar isso. Depois a gente mexe nisso aqui. Deixa só o eixo Y ali por enquanto, ó. Tá? Então título MRU exemplo. Não vou pôr um subtítulo. Eixo X horizontal aqui é o tempo medido em segundos, né? E o eixo Y vai ser a nossa posição medido em metros. Tranquilo? Vamos finalizar aqui. Então tá lá, ó. O que a gente tira disso aqui? Digamos que você não sabe aqueles dados ali do lado. O que a gente tira disso aqui? Eu não sei direito o que o cara estudou. Vamos dizer que não é nosso isso aqui. Né? Não sei o que o cara estudou, mas eu sei que ele estava estudando. Quando eu vejo aqui posição pelo tempo, eu sei que ele está estudando um movimento uniforme. Porque isso aqui ou é uma reta ou é muito, muito, muito parecido com uma reta. Por que eu falo muito, muito, muito parecido? Porque pode ser que a gente pegue um experimento real onde não seja perfeito aqueles tempos ali e aquelas distâncias. Por quê? Porque nosso instrumento de medida não é absoluto. Nosso relógio não é absoluto. Nossa trena, nossa régua também não é absoluta. Não é perfeitamente como o universo manda, né? E aí nosso processo de medida ele pode ter alguma interferência do próprio ser humano. Imagine que o tempo ele pode ser medido pelo cronômetro, não é? E aí uma pessoa fala já, solta o objeto que está estudando o movimento e aperta e aciona o cronômetro. Opa, dependeu do dedo do ser humano. Se dependeu do dedo do ser humano, o que a gente vai dizer? Pode ter havido falha do ser humano, né? Não que o cara errou intencionalmente, mas o próprio tempo entre ele escutar e liberar o cronômetro já interfere no resultado final, né? A mesma coisa eu posso falar da distância. Quando ele vai marcar a distância ali, vai depender do olho dele para ver quanto que andou, certo? Então isso pode ser um erro na medida. E quando eu falo erro de medida, eu não estou falando que é um erro que estragou o experimento. Erro de medida, né, significa aquela imprecisão que tem no instrumento, que tem no ser humano. Tranquilo? Então, tá aqui, ó. Toda vez que eu estudar posição pelo tempo, repetindo, por que o tempo está aqui no eixo X, ó? Por que o tempo está aqui embaixo, né? Por que o tempo está aqui?
Porque a gente não tem controle sobre o tempo. A gente vai dizer que ele é variável independente, né? Ele é a nossa variável independente. Então, a nossa variável independente sempre vai ficar no eixo horizontal. Então, nosso tempo é sempre no eixo horizontal, certo? E na vertical, então, a gente tem a posição. Se esse gráfico, posição por tempo, me formar uma linha aqui, ó, como esse aqui formou, então significa que a gente tem um movimento retilíneo uniforme. Então vamos tentar fazer alguma medida aqui, né? Vai ficar difícil de fazer a medida porque aqui no eixo horizontal eu usei muitos dados e ele está muito riscadinho aqui, certo? Vamos entrar na área do gráfico aqui e agora eu vou modificar aqui no eixo vertical, tá? Vamos. Pronto. Né? Agora eu estou na parte de edição do gráfico. Então vamos pegar o eixo vertical aqui, ó, eixo Y. Vamos alterar algumas coisas aqui, tá? Então tá vendo aqui, ó, intervalo principal. Então eu vim aqui para a escala, né? No intervalo principal ele está me mostrando 200, está contando de 200 em 200. Eu vou tirar o automático aqui e eu estou achando que ele está no meio aqui. Faz de conta que a gente não tem aqueles dados que eu criei o gráfico, tá? Então vamos dizer que é 100 aqui. Tranquilo? Então tá aqui, ó. Então cada risquinho que ele tem aqui, né, ele vale 100. Apesar de ele estar marcando só o 200 que é aqui em cima, agora eu sei que aqui vale de 100 em 100. Então eu sei que ele começou o movimento, ó, no tempo igual a zero, na posição 100. Vamos anotar essas coisas então? Então vamos lá. A gente sabe o quê? Que x é igual a x0 mais v vezes t. Não é isso? Então eu vou pôr aqui x0, v e t, certo? Então a primeira coisa aqui do gráfico é que o x0 vale 100 metros. A velocidade eu não sei. X e t, ele está me mostrando um monte aqui, ó, né? Isso aqui corresponde ao x, né? E tudo isso aqui corresponde ao t. Tranquilo? Então vamos anotar isso, que x é a posição, né? Que ele está no gráfico, e o t, não sei se você precisa anotar, mas anota aí no seu caderno então que o tempo, eu estou usando a letrinha t aqui. Só coloquei o x para a posição porque ele está diferente, que eu não usei aqui no gráfico a letrinha x, tá? Então vamos lá. Eu teria que ter agora o quê? Né? Aqui vai ficar difícil da gente ver porque aqui embaixo eu tenho muitas unidades de tempo, né? Então eu vou tentar pegar aqui no final. Nem aqui no final eu consigo, né? Mas vamos fingir que a gente sabe aqui e eu vou pegar algum valor aqui lá no final, perto do 500 lá, tá? Então vamos pegar aqui na linha 400. A nossa linha de posição a gente consegue, né? Vamos pegar na posição 1000. 1000, tá aqui. 1000 dá 360 segundos. Então 1000 é 360 segundos. Essa informação, eu escolhi mal o intervalo aqui, usei um intervalo muito pequeno, então a gente não viu, né? Mas aqui, ó, se eu viesse aqui, é mais ou menos por aqui o 1000, e se a gente descesse aqui, ele ia estar perto do 368 aqui. Mas vamos usar aqueles valores que a gente achou lá embaixo, que a posição era 1000 metros e que o tempo era 360 segundos. Não, gente, quando eu for passar exercício para vocês, eu não vou sabotar vocês assim de pôr números tão pequenininhos que a gente não consiga ver. Vou fazer um intervalo pequeno, por exemplo, de 0 a 10 segundos, e aí eu consigo medir a cada meio segundo bem bonitinho aqui, né? Se eu for passar exercício para vocês. Então aqui eu não sei a velocidade, ó. Então o gráfico a gente consegue pegar a velocidade, né? Então eu olhei no gráfico aqui, se eu tivesse uma régua bem bonitinha, colocaria aqui
e a hora que eu desceria lá, eu chegaria no tempo 360 segundos. Tranquilo? E agora a gente tem que pôr a velocidade, né? Eu vou fazer uma coisa aqui, ó. Eu vou inserir um objeto, fórmula. Tranquilo, então eu tenho aqui nesse espaço uma fórmula, tá? Vou ver se eu consigo arrastar ele aqui para o meio, ó, e colocar um pouquinho para o lado aqui, só para a gente ver os nossos dados aqui anotados. Então eu vou escrever de volta a fórmula aqui, ó, x igual a x0 mais v vezes t. Tranquilo? Vou dar uma nova linha aqui, escrever na linha de baixo. X a gente tem que é 1000. x0 a gente tem que é 100. A velocidade eu não sei, vezes o tempo que a gente mediu lá, que era 360. Tá? Então vai ficar aqui assim, new line vai ser 1000 dividido, 1000 menos 100, que é igual a V vezes o tempo. Tá? Então o 100 estava do lado direito do igual, passou para o lado esquerdo. Então eu vou pôr aqui 100 menos 100, 1000 menos 100 dá 900. Sabe o que eu esqueci aqui? De pôr uma nova linha. Então 1000 menos 100 dá 900, que é igual a V vezes 360. Uma nova linha. Então vai ficar 900 dividido por 360, que é igual ao nosso t, né? Tá ali, ó. O 360 está multiplicando, ele passa para o outro lado do igual, dividindo. Não preciso fazer a conta aqui, né? Eu posso colocar aqui, ó. O que a gente está calculando? Gente, vocês nem viram que na última linha eu escrevi errado, né? Lá vou eu arrumar de novo. Não vou ficar cortando o vídeo, já tem uns cortes aí antes, não sei se vocês repararam, tá? Então tá aqui. V é igual a 960 dividido por 360. Então eu vou fazer a continha direto aqui, ó. 960 dividido por 360. Então a velocidade é de 2,66666. Vamos pôr isso aqui com duas casas depois da vírgula? Tá aqui, né? E tudo isso aqui eu vou centralizar, tá? Vou salvar aqui para vocês e vou pôr lá na nossa aula lá. Área de trabalho. Então vamos pôr aqui, né? MRU. Então tá aí. Então esse aqui é um exemplo de como que a gente vai interpretar gráfico, né? Eu poderia, esse cálculo que eu fiz, eu poderia voltar aqui no primeiro e fazer a mesma coisa. Aqui fica mais fácil, né? Ó, 200 em 4 segundos e no tempo 0 e posição 0. Ou poderia pegar aqui no 600, ó. 600 que deu 12 segundos. Tranquilo? Ou poderia pegar 800, que deu 16 segundos. O importante aqui é analisar que quando ele for uma reta, significa que ele percorre a cada intervalo de tempo sempre a mesma distância. Tranquilo? Ficou claro isso, gente? Então, escrevam nos comentários da atividade lá se vocês ficaram com dúvidas. Na verdade, não vai ser atividade, vai ser só um vídeo no mural. Beleza? Então, ficamos por aqui e até a próxima.